Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, meus amados, queridos, nessa nossa família espiritual, nessa família linda, carnal e espiritual, que está interessada em crescer, em aprender, a fazer como Jesus falou que devíamos fazer. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. É lógico que aqui nessa dimensão é difícil a perfeição, mas a gente vai tentando aperfeiçoar os nossos sentimentos, nossos pensamentos, a nossa vida, para que nós possamos ter uma vida bem abençoada, assim, como se estivesse no paraíso, no reino de Deus. Eu passei duas semanas maravilhosas. Uma semana eu passei lá no meu sítio com a Zen, respirando ar puro. Depois cheguei na sexta e depois no sábado nós fomos para Itamambuca. Então foi maravilhoso, maravilhoso. Passei mais uma semana maravilhosa, sem nenhum aborrecimento, só liberando betas endorfinas, que nós temos que aprender a liberar betas endorfinas, que são as substâncias curativas, regenerativas, né? Então, foi maravilhoso. Hoje eu vou falar da fé raciocinada, a fé lógica, que quanto mais a gente souber, como disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Mais a gente vai se libertando de tudo que não serve, de todas os nossos conflitos, as nossas neuroses, de toda essa frequência pesada que é a tridimensão, né? Nós podemos criar uma energia já de quinta dimensão agora, já, na nossa vida. E é isso que nós temos que fazer. Estamos aqui para isso. Eu quero abraçar a todos carinhosamente. Vou falar que logo, logo eu estarei fazendo a live aqui em casa, né? Live não, a reunião mesmo, do grupo do Fogo Sagrado aqui em casa. Então, nós temos que saber e aprender e vivenciar, principalmente, a herança divina que nós temos, que são 5 atributos que todas as pessoas têm, que pode ajudar muito, baseado na parte científica também. Então, o primeiro atributo, qual que é? Nós temos uma química no nosso corpo que pode ser mudada, transmutada, conforme o que comemos, conforme o alimento, né? Conforme os remédios. Por exemplo, a medicina alopática é muito boa nos casos graves, porque ajuda a mudar a química do corpo. Por exemplo, os psiquiatras dão remédios que as pessoas que não têm as beta-endorfinas no corpo precisam de tomar beta-endorfina para ficar feliz. Então, tem esses remédios psiquiátricos quando a própria pessoa não consegue, né? Mas nós temos dentro de nós as beta-endorfinas, que são as substâncias curativas, que através do relaxamento, da música, por isso que a gente fala muito que tem que se ouvir a reprogramação mental, a nossa reprogramação mental, porque quando você faz e de outros também, quando você faz, você relaxa, libera beta-endorfinas. E a nossa corrente, que é universalista. Na nossa corrente nós temos tipo uma salada de frutas, porque aqui tem todas as correntes, porque eu já fui de várias religiões nas outras vidas. Então, eu tenho pelo menos 7 encarnações religiosas positivas, de ajuda ao próximo, de amor, buscando sempre a compreensão, a perfeição. Então, eu tenho essas subpersonalidades, que são verdadeiros anjos na minha vida, que me ajudam. E ajuda vocês também, vocês que estão nesse mesmo trabalho, nessa sintonia, também deve ter. Por isso que nós
acolhemos todas as religiões com amor. Uma não é melhor que a outra, cada uma trabalha de uma maneira diferente, mas a essência é sempre a mesma. E nós aqui, na nossa, nós não queremos mais dogmas. Dogmas para nós não resolve nada. Nós fazemos só a cerimônia do fogo, porque o elemental do fogo é muito forte, os senhores do fogo são fortes, liberam o karma e estão ajudando o planeta na parte dos elementais, né? Ajudando a não ter tanta turbulência na parte climática. A cerimônia do fogo é para isso também, sabiam? E quando vocês participam, vocês estão ajudando o planeta na parte dos desastres climáticos. E com certeza vocês não serão protegidos quando acontecer alguma coisa assim. E vai acontecer. Então, a medicina alopática, por exemplo, nos alimentos, que eu gosto muito de usar, pólen de flores, que ninguém fala, que é necessário, pólen de flores, cogumelo da saúde, que é o Agaricus blasei murril. Eu tenho aqui, quando vocês quiserem, eu tenho aqui o puríssimo, que elimina os radicais livres e os tumores do corpo. E a geleia real, que é a abelha que se alimenta da geleia real. Esses três, para Covid, para qualquer tipo de doença, câncer, elimina, ajuda, porque ele aumenta muito o sistema imunológico e a autodefesa do organismo. Bom, então, isso é uma coisa boa, a química nos ajuda. Quanto mais alimentos crus e puros, melhor. Então, é maravilhoso. Tem que ter uma aula só sobre alimentação, né? Crua também, que pode ser de sementes. É maravilhoso. Ajuda nas liberação das enzimas do corpo, para permanecer sempre jovem, com a pele boa, sempre bem, tem que se alimentar bem. Então, a química do corpo, cuidado com os alimentos artificiais, Coca-Cola, tudo que não presta, álcool, né? O álcool também prejudica, e outras coisas mais. Então, esse é um atributo bom que nós temos, nós podemos mudar a química do nosso corpo. Zé, me pega um pouquinho de água. Aí, o outro atributo divino, que é uma herança divina, porque nós somos da linhagem angelical. Nós somos seres angelicais, que estamos encarnados. Água, obrigada. Somos seres angelicais encarnados. E quem é servidor da luz é um ser angelical que está ajudando o planeta. Tem pessoas que vêm aqui há 20, 30 anos e elas ajudam a família. Desculpe, está tendo uma energia aqui que está querendo que eu não fale isso, mas eu vou falar. As coisas boas, que é para vocês terem uma fé lógica. Não tem como não ter fé na química. A química é científica, todo mundo sabe da química, né? Que a química faz bem para o corpo, que nós podemos mudar a nossa química. As emoções também mudam a química, a música, a alegria, então, muda muito a química do corpo. Quando você começa a dar risada, finja que você está alegre, fica dando risada para dentro, entendeu? Para você mesmo. Que aí o cérebro acredita que você está alegre e ele começa a liberar beta-endorfina. Entenderam qual é o processo? É muito interessante, né? Eu estou um pouquinho resfriada, mas tudo bem, tá? Que eu vim lá da praia, acho que eu fiquei um pouco resfriada.
E acabei de fazer um atendimento bem grave agora. Então, eu despendi muita energia. Esse trabalho, a gente, na individual e mesmo no grupo, a gente despende o prana para as pessoas. Revitaliza a pessoa, né? Então, eu estou um pouco defasada por isso. Como eu viajei, eu tive que atender uma pessoa hoje. Então, e eu terminei agora. Então, estou um pouco assim, ainda não me recuperei muito, mas estou me recuperando. O importante é falar isso. Qual é a outra herança divina que nós temos, que é muito forte? É a herança genética. E nós podemos superar a herança genética e melhorar. Por exemplo, a herança genética são a nossa energia ancestral, os nossos antepassados, a nossa energia familiar. Então, os nossos antepassados têm muita importância. Por quê? Porque eles são a nossa raiz. Se a raiz não estiver boa, como o fruto vai estar bom? Não é verdade? A raiz tem que estar firme e forte. Por isso tem que agradecer muito os antepassados, vibrar muita luz para eles, porque quando você vai vibrando luz para eles, eles vão se fortalecendo, vão agradecendo, principalmente, pedindo perdão. Eu já peguei muitos casos em terapia que a mãe era apegada à filha, muito apegada demais, a filha tinha a mesma doença que a mãe. A mãe morreu de câncer, a filha cuidando, e ela tinha perdido os seios também, porque ficou com câncer. Só foi, e sempre muito ruim, depressiva, só foi botar o espírito da mãe na luz, pronto, ela ficou bem. Entenderam? Não pode se apegar demais a mãe, marido, mulher, se apegam demais. Jesus falou, desapegai-vos, não é deixai-vos, desapegai-vos do pai, da mãe, de tudo, e se apegar só a Deus, a Jesus, né? Para você pode amar muito, cuidar, mas não ficar apegado. Apegar é sentir muita falta se a pessoa não está, né? Então, perde toda essa energia. Quando a gente se apega muito, a gente está endeusando o outro, e a gente tem que se apegar a Deus em primeiro lugar. Então, tem muitos casos que a pessoa está ruim, é porque o antepassado dela não está sem luz. Se não está grudado na aura, está no campo vibracional, ou seja, no registro acástico. Uma pessoa que morreu revoltada, né? Sentindo muita dor, muito doente, e principalmente a revolta, né? Brigada com os filhos ou com alguém, chega lá, fica mal, ela não fica bem. Ela precisa ser humilde, o espírito dela ser humilde, pedir perdão, que aí tudo se resolve, né? E então nós temos essa herança genética, é uma coisa que pode ser mudada. Podemos colocar todos os nossos antepassados na luz. É só agradecer, pedir perdão, harmonizar, né, com eles. Entenderam? Tem que harmonizar. É uma herança que nós temos. E se for positivo é ótimo, porque eles vão ficar vibrando luz para a gente também, vai ficar nos ajudando, né? Isso é muito bom. Você acha que um pai, uma mãe, ou alguém que se preocupava tanto com a gente quando estava vivo, quando morre esquece tudo? Não, continua vibrando, entrando em sintonia com a gente. Por isso que nós temos que ter uma harmonização, uma integração com o nosso pai, com a nossa mãe. Harmonizar. Lá na Bíblia, Jesus falou, entrega a oferta diante do altar, e primeiro se harmoniza antes e deixa a oferta lá, porque não adianta fazer oferta, porque não chega, tem uma barreira de frequência pesada. Aí tem pessoa que fala, eu oro, e as coisas na minha vida não dão certo. Por quê? Se não está grudado na aura, está no campo vibracional dela, ou seja, no registro acástico. Então, mais um tributo que nós temos é esse campo vibracional, onde está o registro acástico. Nós podemos mudar
totalmente o registro arcádico. Lá é que está o nosso karma. Nós não temos um computador que quando você fala, está em contato com muitas pessoas, então o registro arcádico está tudo lá. Então nós temos que mudar esse registro, pôr só luz, paz, amor, perdão, gratidão, só coisa boa. Por isso que o relaxamento programado ajuda muito, porque ele fala em todos esses setores, todos os aspectos, tem reprogramação para tudo, né? Então é muito importante, todos os dias colocar. Eu tenho os relatos incríveis de pessoas que estavam muito mal, ou que estavam brigando, que estava confusão, colocou o relaxamento programado da logometria, que é esse trabalho que nós fazemos, é chamado de logometria, que é uma cosmoterapia, né? O implante da energia cristalina, que é difícil de achar aqui no planeta, que tem energia eletromagnética. Jesus veio para trazer energia cristalina, a energia cósmica, a energia que é maior que a velocidade da luz, que é a energia taquiônica. Tudo isso já comprovado cientificamente. Entenderam? Então, pode-se mudar a herança genética, o padrão arcádico, trocar, pagar tudo aquilo que de vidas passadas, que está tudo lá marcado. Às vezes nós temos inimigos lá de outras encarnações, que ainda... As crianças que nascem com problemas, defeituosas, tudo, com doenças, é porque está ali junto com ela algum obsessor que está no registro arcádico dela que trouxe essa doença para a criança, entenderam? Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho, prestar atenção no nosso campo vibracional. Além da aura, tem o campo vibracional, cada pessoa tem o seu, né? Então, o quarto, o que pode fazer para mudar tudo isso? É a mente. Graças a Deus que nós temos uma mente que traz a consciência, né? A mente consciente é o que eu estou pensando agora. Preste atenção no seu diálogo interior. Qual é o seu diálogo interior? Nosso eu superior, tem que ficar sempre prestando atenção no diálogo interior. Qual que é? É de alegria, de satisfação, de gratidão, de perdão? Ou é de frustrações, de raivas, de queixas, de ver as falhas das pessoas? Porque nós somos cheios de falhas, todo mundo tem falha. Quem não tem falha? Todo mundo. E se a gente ficar só olhando as falhas das pessoas, aí o seu campo vibracional vai ficar pesado. Aí você ora, ajoelha no chão, faz promessas, faz tudo e não resolve nada. Por quê? Porque está tendo uma barreira de frequência pesada aí. Então, quando você faz alguma coisa errada, na mesma hora você tem que falar perdão, obrigado. Perdão, obrigado. Isso daí já vai cortando, entendeu? Pelo menos, nem que você não sinta, mas você já vai falando perdão, obrigado. Porque aí vai cortando essa energia pesada, densa, né? Então, a mente é a mente consciente, o que pensamos, prestar atenção no que você está pensando. Ser um observador de si mesmo. Nós sabemos que o observador muda tudo pela física quântica, né? Pela intenção de mudar. A atenção que você dá na sua própria mente e a observação. Então, isso muda tudo, gente. Nós podemos mudar toda a herança genética, podemos mudar todo o registro arcádico e o campo vibracional. E por quê? Porque quando no consciente nós vamos pensando em luz, por isso que eu recebi uma orientação para fazer o terço da luz. Coisa maravilhosa, esse terço da luz, você só tem que pensar na luz. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Em vez de você estar fazendo um monte de oração aí,
decretos e tudo o tempo inteiro, não precisa, só fica pensando na luz e faça o terço da luz, mas tem que ter sempre essa harmonização. A corrente de Maria, das mulheres, estão fortíssimas. Você vê que já na matéria a mulher está forte, imagine na antimatéria, né? Então, nós temos que aprender a fazer o terço da luz. Eu vou ensinar para vocês, eu vou pôr na internet, tá? Então, a mente, você tem o subconsciente e vibrando luz, você vai limpando o subconsciente, reprogramando a mente, vai limpando o seu subconsciente. Você tem que assimilar, tem que ser muitas vezes, porque a mente subconsciente, ela muda através da reprogramação. Para reprogramar tem que ser ideias repetitivas. Tem que repetir, que aí vai entrando, entendeu? Em estado alfa, que é o estado que fica, por isso que fala, relaxe, se acalme, relaxe profundamente. E é pela respiração que você relaxa. Porque quando o cérebro está muito assim, ó, o fluxo, aí ele vai ficando assim, ó, em ondas, que é o alfa. Aí você respira profundamente e vai relaxando, relaxando e vai mudando o ciclo cerebral. Aí quando você vai limpando, você vai reescrevendo os seus padrões que tinha de antes. Padrões antigos, sabe? Que a gente já teve raiva, já brigou, já fez alguém ficar magoado com a gente se magoou. Não pode ter mágoas, ressentimento, é orgulho isso. Não pode se sentir melhor que ninguém. Se você sente raiva de alguém, ódio ou ressentimento, mágoas, você está se sentindo melhor que outra pessoa, porque ela me magoou. Não, ninguém. São todos somos crianças, e uns mais que os outros, sem noção. Principalmente quem tem aura carregada, é gente sem noção, não sabe de nada, sabe? Nós já somos seres mais despertos. Então, são todos equivocados. A pessoa que está no ego é toda equivocada, né? Não sabe de nada e acha que sabe muito. Então, a gente deixa para lá. Você não pode baixar o seu nível de consciência por causa dos outros, por causa de filho, de marido, de patrão, de dinheiro. Tem que sempre colocar a sua luz bem no alto. Aí você vai purificando o seu subconsciente. E o que vai acontecendo? Você vai dando força para o superconsciente, que é o seu eu superior. Isso é um atributo divino, todo mundo tem, é a alma. Quem não tem alma? Mas tem gente que eu capto o eu superior das pessoas, quando a pessoa é muito negativa, o eu superior dela é assim, a energia, bem pouquinho, não faz nada pela pessoa. E quando a pessoa vai se iluminando, vai se divinizando. É através do eu superior que nós vamos nos divinizando. A gente vai entrando num nível de consciência alto, angelical, que não vê as falhas das pessoas. A gente não consegue ver falhas. Quando vê a morte, a gente sabe que não morreu, que a pessoa só ficou invisível, que aí a festa vai começar, é quando a pessoa morre. Mas o ego das pessoas se apegam, né? E ficam tristes, e choram. Não, tinha que se alegrar. Eu me alegro quando alguém morre. Eu não fico triste. E olha que eu já passei por muitas. Eu já perdi um nenê, natimorto. Não fiquei triste, pensei nos outros que já vinham. É um anjo que ficou, que foi, ou reencarnou de novo, pode reencarnar de novo. Então, nós temos que ter uma atitude sempre de luz, luminosa na nossa vida. Uma pessoa que fez uma coisa horrível, por exemplo, muita gente que está morrendo de tiro, às vezes uma criança que está lá no quarto dela, ela recebe um tiro. Era porque ela matou o outro de tiro, então ela tinha que morrer de tiro também. Entenderam? É a lei do karma. Então, tudo que a pessoa plantou, ela está colhendo.
E se é a lei de Deus, que Deus fez assim, quem somos nós para não querer que isso aconteça? Não é verdade? Tem que ter, assim, um espírito de mansidão com as coisas que acontecem no mundo. Tudo que acontece é a lei do karma. E o que nós podemos fazer é o quê? Transmitir luz, muita luz. Quanto mais luz a gente transmitir, mais a nossa vida vai ficando boa. Quando a gente vai se harmonizar com todas as coisas. Na Bíblia está escrito, ver Deus em todos os caminhos. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Tem que ver assim, sempre ter isso na cabeça, entenderam? Então, esses são os atributos que nós temos, raciocinar isso daí. Quando a coisa estiver feia, você estiver mal, veja o seu diálogo, você fala, não, eu não tenho direito de ficar assim. Eu estou aqui para servir a luz, servir a Deus. Eu vou ficar do lado dos seres de luz, não é verdade? Oi? Tem uma pergunta aqui. Sim. Se estamos sobre, saber se nós estamos sob a lei do karma, pelo que fizemos. Vem falar aqui. Tem uma pergunta que chegou aqui para a Mabel. Se estamos sobre a lei do karma, pelo que fizemos em outras vidas, e qual a nossa função aqui e como resolver esses problemas? A lei do karma é o que você deve. É de causa e efeito. Você causou e agora você está sentindo o efeito. O que você deve fazer é isso que eu estou falando agora. São esses 5 atributos que nós temos, uma herança divina que pode resolver tudo para nós. E quando a gente tiver um karma pesado, se você aceita e procura melhorar, não é aceitar no sentido de conformação, não é para conformar, mas é para aceitar no sentido de, bom, se eu estou passando é porque eu plantei. Então você está aqui para pagar, é como se você tivesse uma dívida. Ninguém pode ir, nós não saímos do todo de Deus, Deus não é o todo de tudo, não vamos voltar para o todo, todos nós. Por isso que nenhuma ovelha ficará perdida, está na Bíblia. Esse negócio de falar que existe inferno, não existe inferno, é criação do homem. E é certo que tiveram os anjos que também se revoltaram contra Deus, e as pessoas que têm revolta, sintonia, ficam naquela sintonia. Mas é só pedir perdão que já sai fora, rapidinho. E aí, por exemplo, se você tem um karma pesado, é orando, harmonizando, sendo mansa, é que você sai daquele karma. Então, você tem todos esses atributos. Como que vai se livrar do karma? Não falei? Se é o karma físico, você muda a química do seu corpo, ou pela alopatia, homeopatia, ou fitoterapia, ou alimentação, você pode mudar e se autocurar. Teve gente que se curou de câncer, muita gente. Cogumelo do sol, que é o Agaricus blasei da saúde, é ótimo para isso. Depois você muda todo a sua revolta, põe na luz seus antepassados, agradecendo a eles. Conforme você vai entrando na luz, eles também vão entrando, eles vão entendendo também. Aí eles vão mudando. Jesus falou, conhece a verdade vos libertará. De quê? Do karma. Esse mundo que nós vivemos é tridimensional. Tudo aqui é eletromagnético, nós temos que trazer energia, é horizontal a energia, nós temos que trazer a energia cristalina, cósmica, a de Jesus. Jesus foi o salvador do planeta, por quê? Porque ele morreu e ficou lá na Terra durante 3 dias e depois ressuscitou e ficou mais 40 dias, entenderam? Mas, por exemplo, um Buda, Krishna, todos trouxeram essa energia crística. Todos, Lao Tse, Confúcio, todos trouxeram, mas o que mais trouxe foi Jesus, que foi o único que ressuscitou. Morreu e ressuscitou.
Então, é isso que você tem que fazer, programar a sua mente, programar bem a mente. Se quiser contar o problema para mim, também pode contar que eu vou respondendo aqui, tá? O que foi. E é assim, é esses 5 atributos, não esqueçam. É a química do corpo, provado cientificamente, mudando a biologia celular. Porque cada célula nossa, nós temos mais ou menos 100 trilhões de células no corpo. Tudo é feito de células, né? Vocês sabem. E aí a gente muda a biologia celular. Por quê? Porque nós estamos num campo vibracional quântico. Nós somos seres multidimensionais. O meu ego está aqui, mas o meu eu superior está trabalhando, ajudando vocês aí. Quem está precisando, com certeza. Tem um caso até de uma senhora que me viu, ela estava no hospital, a avó da Thalita, que ela vai fazer um vídeo dela. E ela me viu trabalhando lá com os médicos. Então a gente vai lá e muda toda a aura da pessoa e vai mudando a biologia celular. Também nós temos que nos relacionarmos com a alma do universo. Aqui no universo, na Terra, tudo cresce, se recupera, a natureza não é assim? Você vê, agora queimou tudo, daqui a pouco, daqui a uns anos, está tudo crescendo de novo. E dizem que as plantas vão ser mais fortes ainda para nos ajudar a curar. Então, tudo já está melhorando, sabe? Essas queimas não é por acaso. O Covid não foi por acaso. Nada é por acaso. Tudo tem um motivo de ser e é para melhorar. Se não tivesse o Covid, ia ter uma guerra horrível aí, ia ser muito pior que o Covid, entenderam? Então, eles optaram para colocarem esse vírus para as pessoas prestarem muita atenção em si mesmos, se auto-observar. Olha, quantas 1000 pessoas estão orando no planeta. Olha que maravilha, para não pegar Covid. Os que já pegaram, para não pegar de novo, e os que ainda não pegaram, para não pegarem. Então, o planeta se transformou nessa guerra biológica, ele se transformou, está se transformando, inventaram muita coisa boa também. Não foi só coisa ruim que aconteceu, não. Aconteceram muitas coisas boas. Aqui nesse planeta, nada é só ruim ou bom. No bom tem alguma coisa que não é tão bom e no ruim também tem alguma coisa que é meio ruim, entendeu? Mas não é Deus que dá, não. Deus não dá castigo para ninguém. Ele fez as leis dele, deu essas herança para nós, que são esses 5 atributos, para a pessoa poder aprender como se livrar de tudo. E a vida vai ficando, que é uma maravilha. É só uma programação que a gente tem que ir fazendo. Pode repetir os 5 atributos? Os 5 atributos quais são? O primeiro atributo, a química. Química corporal. Todo mundo tem uma química corporal. A química nossa pode ser mudada. Através do quê? Da alimentação, tudo, e do sorriso, da harmonização. Sabe, o sentimento muda a química, sabiam, do corpo? Já ouviram falar? Pessoa que só fala em doença acaba ficando doença. Pessoa que só fala em velhice acaba ficando velho. Ah, velhice é uma doença, eu vou ficar velho. Não pode, não é isso. Não tem que pensar em morte, em velhice, nada. O outro atributo, a herança genética. Todo mundo tem nos seus genes a herança genética. Se for positivo, é ótimo. Sempre tem muita coisa positiva e também tem negativa. Às vezes você tem um temperamento de um avô seu. Por exemplo, eu recebi a herança genética do meu avô. Ele era exorcista já. Ele era exorcista há 150 anos atrás. Não tinha igreja, não tinha médico, ele era administrador de uma fazenda lá em Alagoas. Dava muita briga lá entre os caboclos, tudo andando com peixeira. Ele chegava, eles entregavam a peixeira para ele. E ele era curandeiro também. Ele
pegava miolo de pão e fazia umas bolinhas e falava, vai te curar de maleita, de malária, e curava. Então eu puxei essa genética dele, graças a Deus, né? E estou aqui hoje, eu conheci ele em vida, né? Porque eu já tenho praticamente 75 anos. Então, minha mãe já uns 100, meu avô então, né? E eu conheci o meu avô, uma pessoa maravilhosa. E um dos meus guias é um tio meu, que morreu quando eu tinha 3 anos. Eu nasci em 46, ele morreu em 49 cantando. Morreu de tuberculose. Naquele tempo a pessoa morria de tuberculose. E aí ele morreu. E a minha mãe tratou dele com 3 crianças ou 4 na casa e ninguém pegou. Vocês viram? Doença pega quem tem que pegar. Quem está na vibração, naquela sintonia. Fale. O terceiro atributo, então, é o seu registro arcástico, ou seja, o seu campo vibracional. É o seu registro, seu mesmo, de vidas passadas. Entenderam? Tudo que você fez em vidas passadas está tudo no seu subconsciente, que é inconsciente. E aí, aqui nessa vida, você tem que pagar, né, esse karma. E o que você fez para os outros, você tem que passar para você ver. Ter consciência, não ser sem noção. E o outro atributo é a mente. 4 é a mente. Então, tem a mente consciente, prestar atenção no seu diálogo interior, se é de paz, de amor, ou se é de briga, de ver os defeitos dos outros, ver a vida de uma forma negativa. Ah, e tem um que eu não falei. São 5, né? Só falei 4. O 5º é a inteligência inata. O que é a inteligência inata? Por exemplo, é a sua autodefesa, se você vai morrer. Por exemplo, você vai matar uma pulguinha, ela pula e se esconde. Qualquer bichinho, já viram? O pernilongo, às vezes, está aqui, é só você fazer assim com a mão, ele já sai. Por quê? É a inteligência inata dele. Os animais têm, os seres vivos têm inteligência inata. Até as plantas, às vezes você põe muitas plantas no mesmo lugar, uma vai dando lugar para a outra, assim, aí elas vão se separando, dando um jeitinho, nasce aqui, nasce lá, e vai indo, porque elas sabem que não pode ir em cima da outra planta. Já repararam nisso? Então, todo mundo tem essa inteligência inata, que é essa intuição. Por exemplo, se alguma coisa vai cair no olho, você fecha o olho. Quanto mais você tiver luz, mais essa inteligência inata se transforma em intuição, percepção, criação, inspiração. Por exemplo, se você anda sempre sem preocupação com nada, confiante em fé, porque você tem fé nos seus atributos, é uma fé raciocinada. Você sabe que você tem isso que te protege e você procura usar o que te protege. Por exemplo, tudo isso que eu falei, né? Alimentação, música, reprogramação, diálogo interior, vai prestando atenção, você sabe que a sua vida vai dar certo. Você está na lei perfeita de Deus. E o universo é criativo, ele está sempre querendo, você arranca uma árvore, no fim nasce um broto ali, entendeu? Ela está sempre se restaurando, vamos dizer. E você não está incluído no universo. Você acha que Deus fez a Terra tão linda, esse planeta, a natureza tão maravilhosa, que dá um bem-estar na gente, trabalha com a sensação, a natureza, que nem nós tivemos lá no mar, no lago. Então, o que acontece? A gente tem aquela sensação boa, não dá nem para você se preocupar, você nem consegue. Mas se você conseguir, que nem eu vivo em São Paulo, grande aqui, essa cidade imensa, no Brooklyn, e vivo como se eu vivesse num paraíso aqui. Quem me conhece, faz parte dos trabalhos e vem aqui em casa, pode ver. Para quem não me conhece, tenho 4 filhos, 2 casais e 4 netos, homens. E vivo num paraíso. Você acha que eu vou viver preocupada? Todos têm moto,
todos não, só a Zen que não. Mas ela faz muita viagem para fora, então era para eu viver preocupada. Eu não vivo, eu tenho confiança que Deus é em cada um deles e faço essa oração e me tranquilizo, porque Deus é e Ele está sempre facilitando tudo para nós. Eu que sou uma pessoa mais antiga, eu lembro que até 1950, aqui no Brasil, nasci em 46, não tinha nada, não tinha liquidificador, não tinha enceradeira, não tinha fogão a gás. O banheiro era fora, do lado de fora, no quintal. Depois que foi melhorando tudo, dos anos 50, 60, 70, e foi melhorando. E está cada vez melhor. Hoje mesmo eu vi na TV um carro que faz de tudo. O carro é sensacional, só falta falar. Aliás, que fala também, né, Zen? Tem carro que fala. Isso não é o amor de Deus? Falando nisso, eu quero falar para vocês. Vocês têm que ver tudo como o amor de Deus. Porque tudo é o amor de Deus. Deus é o todo de tudo. E Ele é um Pai amoroso. Que Pai amoroso. Por exemplo, essa caneta é o amor de Deus? É. Por que que é? Porque Deus quer facilitar para nós. Olha que coisa fácil essas canetas hoje em dia, para quem era como eu. E você não sabe como era dura aquelas canetas de tinta. Primeiro tinha aquelas que você tinha que pôr assim e escrever. Ficava todos tinteirinhos assim na carteira. E aquilo às vezes fazia uma sujeira. Depois foi a caneta, a tinta dentro da caneta. Quando aquilo lá estourava dentro da mala, sujava todos os cadernos, sujava tudo. A gente tinha que usar mata-borrão assim para secar, para virar a página. Era uma trabalheira. E hoje em dia, e baratíssimo. Você quer ver o amor de Deus? No fósforo. Você já experimentou fazer fogo? Dá um trabalho. Muito trabalhoso. Você tem que bater 2 pedrinhas perto de uma palha, ou você tem que esfregar assim, um palito no outro, sei lá, é um pauzinho no outro, né? É uma dificuldade. E aí o amor de Deus, o mais difícil de fazer é o que Ele fez. Uns palitinhos de fósforo, ou você acende com a maior facilidade, e a gente não dá valor. Vê com esse negócio da Covid, quanta gente, quantos cientistas no mundo já estão estudando, trabalhando, já tem mais de 100 cientistas trabalhando, querendo trazer uma solução para ter essa vacina. As vacinas é o maior amor de Deus, e é cientista que faz. Por quê? Porque eles não vivem preocupados. Agora nós, medíocres, vivemos preocupados, cheios de problema na cabeça, problema. Não fale para Deus que você tem um grande problema, não fique pedindo para resolver. Fale para o problema que você tem um grande Deus. Você tem que agradecer quando tem um problema, já está resolvido. E faça o terço da luz, que é facílimo, vou ensinar para vocês, vocês vão ver. Porque às vezes quando a mente está muito complicada, até você ficar fazendo oração, você nem lembra direito, nem nada. Então luz não. A coisa mais fácil é você mentalizar a luz e se sentir na luz. Com toda essa problemática aí, nós não podemos ter simpatia com pessoas que estão sofrendo. Ai, coitadinha, sabe? Ter aquela simpatia. Tudo que você tem muita simpatia é porque você tem afinidade. Tem gente que tem afinidade com drogados, com pobre. Você tem que ajudar, transmitir luz sem se envolver, sem se, como que eu digo, você não pode se identificar com aquele problema. O problema é da pessoa, eu vou ajudar como? Transmitindo luz. E fazer o que eu posso, entenderam? Se eu puder, eu ajudo. Se eu não puder, o que eu vou fazer? Eu transmito luz, sempre transmitindo luz, compaixão, amor. Tudo que aconteceu com o Covid agora é para que as pessoas tenham um amor compassivo, compaixão. E vocês viram, nunca se houve tanta ajuda no mundo inteiro.
as pessoas com compaixão daqueles outros que estavam sofrendo, sem comida, sem dinheiro. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Está todo mundo ajudando. Se a pessoa for ligada, for boazinha, ela vai ter. Você vê nas ruas, nunca ajudaram tanto. Tem até banheiro agora para os mendigos, nunca teve água nas favelas. Ele veio para melhorar bem. Agora todo mundo vai querer fazer saneamento básico. Precisa água nas favelas, saneamento básico, casa. Vocês vão ver como vai melhorar bem daqui para frente. E só vai ficar quem tiver na energia do Cristo. Não importa a religião. Tem que ficar com a essência das religiões, não é? A essência que o homem tem que fazer ao outro que ele queria que fizesse para ele. É tão simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e a si mesmo. Entenderam? Nunca esqueçam desses atributos, anotem. A inteligência inata. O relógio, sei que horas são. Então, não esqueça, no universo tudo está se transformando, está melhorando. Nós então temos que melhorar também, cada vez mais. Quanto mais você melhora, menos problemas. Entenderam? Tem gente esotérico que fala assim, ai, você tem que largar tudo e ir lá para o meio do mato. Ai, que horrível, não aguento mais ficar em São Paulo, viver em São Paulo. Pois eu estou em São Paulo, no caldeirão aqui, no caldeirão de tudo, e estou feliz da vida. Maravilhosamente bem. Me sentindo no paraíso. Inclusive, quando eu fui agora lá para Terra Santa, Israel, eu fui, tive um êxtase muito grande, uma experiência incrivelmente espiritual com Maria, naquele local que ela subiu, né, Zé? Que ela ascendeu. E aí nós podemos também ascender. Eles estão falando que em grupos vai ascender. A pessoa vai subir, pode ser um grupo todo. Se vocês seguirem tudo isso que eu falo aqui, com certeza vocês serão resgatados se acontecer alguma coisa pior, ou ficarão num lugar que quando a gente faz essa meditação, a gente sai fora. Você sai fora, não vê nada. Aí quando você volta, aconteceu tudo e você não viu nada. Já aconteceu comigo com a Zen isso aí. A gente está fazendo o relaxamento programado e de repente cai aquela chuva, cai árvore, cai isso, cai aquilo. Aconteceu um monte de coisa. Quando a gente voltou, ainda tinha até um solzinho, não tinha? Tinha um sol, falando, ué, choveu? E aí tinha acontecido um monte de coisa, principalmente que lá no mar, navios tinham batido um no outro lá no cais, um monte de coisa, entenderam? Tenho muita experiência para passar para vocês. Se vocês quiserem, eu vou contando tudo. Experiências maravilhosas. Deus não castiga ninguém. Não existe eterno. Existe o interno, sim. Se a pessoa fica cheia de mágoas, tudo, e não dá valor. Temos que dar valor a tudo e ver o amor de Deus em tudo, ó, nesse computador. Estou falando com vocês, não pode ter a reunião aqui, mas estamos juntos, em almas, em espírito, na mente, estamos todos juntos e recebendo. Quando um recebe, todos recebem. Essa energia cristalina é uma energia quântica, multidimensional, que você pode enviar para outras pessoas. O que é multidimensional? É atemporal. Ela está além do tempo e do espaço, entenderam? Se está além do tempo e do espaço, é como se vocês estivessem todos junto comigo, eu junto com vocês. Por isso que dá certo, quando a gente faz para uma pessoa à distância, a pessoa recebe, porque existe essa sintonia. Então, nós somos como rádio, nós estamos sempre numa frequência. E a gente tem que aprender a não baixar a frequência, sempre levantar a frequência através do perdão, agradecimento e do amor. É só você sentir o amor de Deus em tudo, porque tudo tem o amor de Deus. Tudo.
Se eu estou sentada numa cadeira, foi o amor de Deus, porque no começo todo mundo sentava no chão. Depois inventaram uma cadeira. E quem que inventou? Quem que deu a inspiração? Foi Deus, não foi? E todos os seus assessores, que são os anjos e tudo mais, né? Que acompanham e têm essa sintonia. Tem muitas pessoas, religiões, cada um está numa vibração, numa sintonia. Quando você eleva, e não tem preconceitos religiosos, não tem preconceito com ninguém. Sabe, o nosso problema é que a gente está sempre julgando a nós mesmos e aos outros. Quando a gente está numa fase que não julga muito o outro, a gente começa a julgar a gente mesmo. Temos que prestar atenção, deixa eu ver aqui, na reação. Você conhece que você está mudando pela sua reação. Se fosse, você passa por uma coisa e você fala assim, se fosse antes eu teria uma reação. Hoje não tenho reação, fico calma, fico vibrando luz, entenderam? A gente tem que aperfeiçoar as nossas reações, nunca reagir. Você acha que essas pessoas que ficam aí reagindo, rebeldes, você acha que é isso que muda? Muda quando tem que mudar. Tudo muda na hora que tem que mudar. Entenderam? A coisa que muda é você brilhar, ser uma luz no mundo, seguir os mestres de luz, que aí mudam as coisas, porque muda a vibração. Deixa eu ver. Então, não esqueçam que você está sempre num campo vibracional e que nesse campo vibracional um afeta o outro, principalmente quando você está convivendo com a pessoa. E você afeta ela e ela lhe afeta. Então nós temos que, quanto mais a gente vibrar luz, você está ajudando o outro, está ajudando o planeta e está ajudando a você mesmo. Entenderam como tudo vai mudando? Entrando numa outra sintonia, numa sintonia de luz. Então, nós temos que desenvolver essa energia multidimensional. Já ouviram falar de mundos paralelos? Enquanto eu estou aqui falando, aqui tem um mundo paralelo no astral, que é o mundo invisível da casa que eu moro, eu vou criando. Por exemplo, eu estava no meu quarto e é um móvel lá do Embu, feito de madeira. E de vez em quando dava uns estralos, assim, eu falava, nossa, o que é isso? Estralando, né? Móvel estralando. Aí um dia eu estava lá meditando, eu pude ver. Na hora que dá um estralo, nasce a figura, assim, nasce mesmo no astral uma árvore. E aí um dia nós fizemos aqui um trabalho de prosperidade com maçãs, e quem era vidente viu. A gente estava agradecendo a maçã, fazendo um trabalho assim, e aí ficou tudo cheio de pé de maçã aqui. Quando a pessoa medita e tem uma energia cristalina, fica lindo o astral da pessoa, por isso você se sente bem. Por isso que tem alto astral, baixo astral, tem gente que se sente muito mal. Por isso que na casa é bom você fazer um altar e pôr os 4 elementos, fogo, terra, ar e água, e procurar fazer bênçãos, orações, bendições, sempre falar, eu te abençoo. Sabe como uma pessoa está negativa com você, uma inimiga, você tem que falar ao inimigo, você tem que falar, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nunca baixar a vibração. Então, se tiver mais alguma pergunta, vocês podem escrever ainda. Então, não esqueçam que o corpo é inteligente. A inteligência inata está até nas células, nas nossas células. E nós temos que conversar com as células, agradecer, porque o corpo ele tem um mecanismo inteligente, muito inteligente. O corpo ele vai enferrujando, vai parando, porque ele é um aparelho. Por isso que a pessoa fica velhinha, não consegue nem se mexer mais. Depende da pessoa. Tem aí um movimento das pessoas que antifrágil,
que elas tomam umas vitaminas, aí conseguem fazer uns exercícios, fazer isso, fazer aquilo. O Resveratrol também é muito bom para isso, porque as pessoas podem ter uma velhice precoce e ficando com o corpo doente, porque o corpo é um motor. E ele trabalha dentro de todos esses atributos que a gente falou. Um ajuda o outro, um interfere no outro, né? É holístico, entenderam? Então, o mecanismo do corpo muda com as instruções que nós dermos para ele. Se você falar, meu corpo é luz e funciona perfeitamente bem, mesmo tendo 5 pinos, como eu tenho na perna, e um implante ósseo, eu tenho que pensar assim, aí eu vou me movimentando, vou conseguindo, não vou... Até comprei uma bicicleta para andar de bicicleta, imagine, com essa idade e com tudo isso na perna, mas eu vou conseguir. Então, nós temos que cuidar das reações, cuidar da química. E o temperamento influi muito no corpo. Se é o temperamento agressivo, porque dentro do nosso corpo existe uma luta entre os glóbulos vermelhos e os brancos. Os brancos nos protegem, certo? E se você ficar muito irritado, nervoso, por que dá um infarte, derrame cerebral? Porque a pessoa passa algum aborrecimento, ela fica tão nervosa assim por dentro, mesmo se ela não ficar por fora, que acaba afetando o cérebro. Entenderam como que é? Então, nós temos que estar bem tranquilos. A serenidade mental muda a química, porque as reações mudam o conjunto todo do corpo. As moléculas, elas sentem as nossas emoções. Então, tem sempre que se acalmar. Então, você pode reescrever o seu corpo. E nunca esquecer que você é da linhagem divina dos anjos. Você é um anjo encarnado. E que o nosso corpo é reprogramável. Está sempre se reprogramando, o tempo todo. E pode-se mudar o padrão, né, de reprogramação do corpo. E o que acontece? Aquilo em que você acreditar, a sua crença influi muito, até no corpo, influi na mente, no emocional, influi em tudo. Influi no seu corpo. O último é o corpo físico, e é o primeiro que dá problema para nós, né? Ó. Jesus falou em relação às crenças: seja-te feito conforme creste. Eu vou comer uma coisa, eu acho que vai me fazer mal, vai me fazer mal. Mas se eu abençoar bem, eu faço uma alquimia. Eu tinha uma alergia terrível de comer camarão, siri. Eu fui lá para a praia comer siri, camarão. Depois que eu aprendi, mudou a química do corpo. Eles não me fazem mais mal. Comecei a agradecer bastante. E eu tinha muita alergia, ficava muito mal. Então, você tem que acreditar na energia quântica. Ela existe, é multidimensional, e existem muitas possibilidades para ela. A gente pode mudá-la, reprogramar, mudar todo o seu corpo, sua mente. E a sua aura é um reflexo de tudo isso, né? Por isso que aqui a gente cuida muito da aura. Isso a ciência já está comprovando, aliás. E isso pode ajudar você a se autocurar, a ter uma vida melhor. A gente vai indo, vai tentando e vai conseguindo. Entenderam? Agora eu vou fazer uma poesia para vocês. Você pega o handpen. Ah, tá. Então, é só mudar o padrão. Procure mudar esse padrão. Se você quiser ser uma pessoa diferente, você tem que pensar diferente, reagir diferente, fazer tudo diferente, certo? Primeiro de tudo, ter bom humor. O amor começa com bom humor. Vocês já viram uma pessoa que não tem bom humor ser amorosa? Não dá para. As duas coisas não combinam. Então, para ser jovial,
Você tem que ter bom humor, sempre, sempre bom humor, tá? Aí a poesia chama-se Direitos. Foi a última que eu fiz. Pode começar tocando. Devagar, suave. Bem suave. Devagar, mais devagar, mais suave. Aí, devagarinho. Isso. Direitos. Todos têm o direito de ser o que quiser ser. Viver como quiser viver. Fazer o que quiser fazer. Desde que respeite a lei do amor. Desapegue-se dos dogmas. Dissolva as crenças. Transmita bênçãos. O Criador, nosso Pai, Ele lhe dá a liberdade. Use-a como quiser, desde que respeite as plantas, que é as florestas, né? Respeite os animais, respeite as crianças, respeite o homem e respeite a mulher. E, principalmente, respeite a si mesmo. Se não quiser, viver a esmo. Gratidão. O respeito a si mesmo é seguir esses atributos todos, conhecer a verdade e vivenciar, assimilar. Mesmo que você não consiga, não faz mal. Os anjos, eles falam, os extras, os anjos iluminados, eles falam, começa que nós ajudaremos. Começa que nós te ajudaremos. Ajuda-te que eu te ajudarei, diz Deus. E os seus anjos, tá bom? Agora nós vamos fazer a cerimônia do fogo. Muito obrigada a todos.